Olá para todos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma aula auxiliar, a segunda que nós estamos tendo no trimestre. E nós que estamos estudando a revista da CPAD, a classe de jovens, o livro de Romanos, Justiça e Graça, o tema central do livro, aliás, da carta que Paulo escreveu. No domingo passado, em sala de aula, nós falamos a respeito do capítulo 1 e da necessidade dos gentios. Paulo ele inicia o tema da carta explicando ali para a igreja em Roma como que o ser humano se corrompeu, como que ele se afastou de Deus, já que inicialmente o ser humano convivia com Deus e teve a revelação da sua criação. Não tinha o ateísmo, vamos falar assim. Mas Paulo ele aborda o assunto mostrando a todos o quê? Que a própria criação é uma prova da existência divina, que nenhum ser humano, então nós podemos deduzir que nenhum ser humano poderá usar a desculpa, não conhecia a Deus. Porém, conhecê-lo não é a mesma coisa que torná-lo Senhor. Você conhece alguém que vive uma vida depravada e fala, não, mas eu acredito em Deus? Pois é isso que Paulo está escrevendo para os romanos. Está explicando como que a sociedade chegou a tal ponto. Lembrando que a sociedade romana, eles herdaram a cultura grega, eles foram formados por gregos vindos das diásporas, etruscos e outros povos. Então, eles assim já tinham na raiz deles o politeísmo. Esse é um ponto. E o ser humano foi se depravando quando Paulo escreve ali para os romanos, ali para aquele império. Nós estamos falando de pessoas totalmente deturpadas sexualmente. Nós estamos falando que a homossexualidade, assim como nos dias de hoje, era a coisa mais comum e até incentivada. Mas não só isso, a perversão moral, a injustiça. Nós estamos falando, Paulo termina o capítulo 1 dando uma lista de coisas que o ser humano faz quando se afasta de Deus. E ele precisava falar isso para explicar para os romanos a diferença, inclusive, de comportamento social entre as demais sociedades e os judeus. Né? Então, o ser humano se corrompeu, seguiu ao seu próprio coração. E quando a pessoa segue o seu próprio coração, ela está se fazendo senhor de si mesmo. Isso também é idolatria. E Deus o entrega para o que ele quiser fazer, né? Deus ele não obriga ninguém a nada, ele entrega e o ser humano colhe nada mais, nada menos aquilo que planta. Na verdade, Paulo ele fala isso muito claramente em Gálatas, no famoso versículo de Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, Paulo ele explica que a própria criação é a prova de que Deus existe, de que ninguém vai poder dizer, eu não sabia que Deus existe, porque a própria criação é prova disso. Salmo 19 e outras passagens bíblicas também falam a respeito da glória de Deus, manifesta na sua própria criação. Porém, nós chegamos ao versículo, se eu não me engano, 28, em que Paulo ressalta o seguinte, E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eles conheceram a Deus, mas não quiseram servi-lo como Senhor. Deus os entregou à sua própria vontade. Então, o conhecimento racional de Deus, ele é possível através da glória da criação, porém não é suficiente para a salvação, não é suficiente para levar o homem a ter uma vida com Deus. Isso nós falamos. Lembrando que João 16, Jesus fala a respeito da necessidade do Espírito Santo para convencer o homem do pecado. Então, Paulo fala assim, foi assim que o homem se corrompeu, assim que chegou ao ponto que está. Lembrando que é igualzinho hoje, não muda nada, nós já falamos na aula passada, só muda as datas. Né? E a necessidade de salvação do pecador. Nesta aula a gente entra no capítulo 2, mas eu gostaria que vocês já se preparassem lendo o capítulo 3 também, onde a partir do capítulo 2, na continuação da carta, Paulo muda e começa agora a falar com os judeus, de como eles endureceram o coração tendo a lei. Vocês se lembram que nós comentamos o seguinte, toda a humanidade
se corrompeu, que siga seu próprio coração, Deus os entregou, porque Deus não obriga ninguém a nada, mas ele separou um povo para si ali, ele deu a lei para que todo o comportamento social daquele povo fosse diferente, ok? Só que eles transformaram isso num legalismo, eles endureceram o coração, eles esqueceram que por trás das leis existem as pessoas, precisando que cada caso seja avaliado individualmente, e Deus, ele em determinado ponto da história dos hebreus, ele exige isso, ele fala assim, olha, eu quero misericórdia, e Jesus relembra isso, que Deus quis o tempo inteiro misericórdia. Então, a lei não é suficiente para salvar, ela é só um esteio, um caminho por onde seguir. Ela veio para separar um povo do qual nasceria o Filho de Deus, tá ok? Legalismo é pecado, Romanos 2:13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, não adianta conhecer a lei, mas praticar nos seus atos verdadeiros. Paulo ressalta a partir desse capítulo e entra o capítulo 3 falando isso, só abrindo um parênteses. A Bíblia, todos os livros e as cartas, elas não foram escritas em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos vieram muito depois, inclusive do cristianismo ser aceito como uma religião universal no Império Romano, obviamente. Então, Paulo só está evoluindo no assunto e ele começa a falar que os judeus também estão debaixo da ira de Deus, apesar da lei. Os gentios fizeram o que lhe deu vontade. E os judeus, por outro lado, estavam querendo conquistar a sua salvação através da força, através de ser mais santo, através de fazer melhor a lei. É idolatria em ambos os casos. Né? Em ambos os casos, há o antropocentrismo, o homem no centro, não Deus. Para Deus todos são iguais, não há acepção de pessoas, independente de etnia, cultura, língua, idade. Então, a concepção dos judeus a respeito de salvação estava totalmente errada. Quem não conhece a lei será julgado pela sua consciência. Esse é outro ponto que Paulo ressalta, porque eu acredito que havia essa dúvida e ainda há essa dúvida. Eu quero desafiar vocês. Deixa eu ver aqui. É o final do tópico 1, o subtópico 3, onde o comentarista faz uma pergunta e nós vamos falar dela em sala de aula. Eu gostaria que vocês lessem e dessem a sua própria resposta. Não há certo ou errado, nós vamos avaliar à luz da Bíblia. Nós precisamos entender que as nossas opiniões precisam ser baseadas na palavra. Hoje em dia tudo forma a nossa opinião, mas o principal esteio precisa ser a palavra. O meu desafio para vocês para o resto da vida é: toda vez que vocês forem responder a algo, pensem, e o que a Bíblia diz a respeito disso? O que Deus pensa a respeito disso? A Bíblia vai ter resposta, com certeza. E Paulo termina essa linha de pensamento falando da hipocrisia deles, querendo falar de algo que eles não viviam. Assim como nós devemos nos lembrar que essa carta Deus preservou até os nossos dias porque serve para nós. Será que nós também não estamos sendo hipócritas? Será que a igreja atual não está pregando algo que não vive? Paulo ele fala de como o nome de Deus foi e era escandalizado por causa da atitude dos judeus que não viviam o que pregavam. Né? A gente precisa pensar no seguinte: ninguém é superior por conhecer mais. A pessoa apenas ela aumenta a sua responsabilidade. Quem tem mais dinheiro tem mais responsabilidade social. Quem tem mais conhecimento científico tem mais responsabilidade de passar adiante. Quem diz que sabe o que é certo tem mais responsabilidade de fazer aquilo que é certo. Então a lei era apenas isso, só aumentava a responsabilidade deles. Então eles seriam inclusive julgados primeiro, assim como nós, né, que dizemos conhecer a verdade. Paulo não deixa de reconhecer a honra que era para os judeus
deter a lei. Isso já está no capítulo 3, o comecinho, versículo 1 e 2. Paulo não deixava de se considerar honrado como judeu, de receber a lei, de pertencer ao povo pelo qual veio o Filho de Deus. Porém, isso não era o suficiente para torná-los diferente, para torná-los melhor. Tá? A prática da lei só é possível em Jesus. Isso também está em Romanos, a partir do versículo 20. Paulo ele começa a falar da necessidade do nascimento de Cristo e fala inclusive que a verdadeira prática do cristianismo, a verdadeira prática da lei só é possível para quem está em Jesus. E aí ele decorre o capítulo 2 e até o 3 falando a respeito de uma das principais marcas do judaísmo, que é a circuncisão, que é uma marca física para o judeu, que foi instituída inclusive antes da lei, foi instituída em Abraão para que ele fosse diferenciado, para que ele fosse reconhecido como povo diferenciado. Os outros marcavam o corpo, pintavam, faziam cortes, ou por causa de ser um sacerdote, ou por causa de um deus, ou por causa de uma morte. Deus ele exigiu isso. Para o judeu era muito importante. Era a marca da aliança de Deus com aquele povo. Só que Paulo ele fala aqui, quem verdadeiramente praticar a lei é circuncidado no coração, ou seja, ele tem a alma circuncidada, ele é reconhecido como povo de Deus. Então não adianta apenas fazer uma marca física e não praticar isso. E reclama de quem não vive o que está ensinando. Ele fala da hipocrisia dos judeus. E nós também não podemos ser hipócritas, nós precisamos viver o que pregamos. E isso não é responsabilidade apenas de quem sobe em cima de um púlpito ou apenas de quem pega o microfone. Isso é uma responsabilidade de todo cristão. Todos nós carregamos a responsabilidade da família de Cristo. O que um membro da família faz, todo mundo se responsabiliza. Quem tem a verdade tem que transmiti-la através dos seus atos. E aqui o mais importante, que é o que Paulo defende ao longo do livro, e é o que Paulo, na verdade é o que Paulo defende em todas as suas cartas, que a salvação é um ato de Deus para com o homem e não do homem para com Deus. Por isso que se chama graça de Deus. Ele agiu em nosso favor gratuitamente. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar essa salvação. É importante que nós entendamos isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, que será domingo agora. Um beijo.